Eu sou o Alexandre Velilla, presidente da ANEFAC. Estamos começando agora mais um ANEFAC News, onde trazemos conteúdos ricos e de alta qualidade sobre liderança, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem em nosso canal no YouTube, nos seguirem em nossas redes sociais, @ANEFAC. Curtam, comentem e compartilhem. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Itamambuca Eco Resort, nosso anfitrião. Estamos aqui no 27º Congresso Nacional da ANEFAC com o tema Liderança Humanizada em Tempos Digitais. Quero também fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, mantenedores e patrocinadores. Sem vocês, não conseguiríamos fazer tudo o que fazemos. Eu tenho a honra e a alegria de receber hoje os premiados do Profissional do Ano, na sua 40ª edição. E é com essa mesma alegria e essa honra que eu conto com você para o episódio de hoje do ANEFAC News. Estou aqui com Gisele Schneider, Head de Controladoria do Grupo Fleury, ganhadora do Prêmio Profissional do Ano 2025, na sua 40ª edição. Gisele, seja muito bem-vinda ao ANEFAC News. Uma alegria enorme tê-la aqui. Ontem, uma noite de festividades, uma noite de premiação, família aqui, Sim. Depoimentos vibrantes e emocionantes. Conta um pouquinho como foi tudo isso. Obrigada, Alexandre. Obrigada, ANEFAC. Uma honra para mim estar aqui conversando com você nessa oportunidade, depois de ter sido premiada nessa noite que realmente foi incrível, muito emocionante. Minha mãe está aqui, meu marido, minha filha, meu time, né, que me ajuda a construir tudo isso. Eu não esperava os depoimentos, fui pega de surpresa, né? Me emocionei com os depoimentos dos demais participantes e com os meus também. Fiquei muito orgulhosa, né, de ouvir tudo isso, não só da minha família, mas das pessoas que trabalham para mim. Então, é para fechar com chave de ouro, né? Aquela sensação de, poxa, eu realmente fiz um bom trabalho. Então, estou bastante orgulhosa. E nesse fez um bom trabalho, eu queria que você comentasse um pouquinho com todo mundo que está nos assistindo hoje, a tua carreira. Eu sei que você começou muito jovem a trabalhar. Sim. No ABC Paulista. Isso. Ali, conta como tudo começou e principalmente fala o que foi importante nessa tua trajetória para você chegar onde você chegou hoje. Bacana. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu sempre li muito. E os livros sempre me trouxeram muitas aventuras, né? Um mundo completamente novo e possível. E eu queria viver esse mundo. Então, perto da minha escola, tinha uma empresa de eventos infantis. E eles contratavam assistentes gerais, ali para fazer todo tipo de trabalho. E eu me candidatei e comecei a trabalhar. Meu pai não queria, né? Não somos de uma família de classe média, não tinha necessidade de trabalhar, mas aquilo para mim era liberdade de fato fazer algumas escolhas. Ter o dinheiro me traria alguma liberdade, era isso que eu pensava. Então eu comecei a trabalhar com 13 anos e desde então eu não parei. E com 18 eu de fato tive meu primeiro emprego com carteira registrada. No 1º de Maio, né, que é um clube bastante tradicional do ABC, e depois eu fiz uma migração efetivamente para a área de finanças. Aí eu já tinha começado a graduação, e aí comecei como estagiária em uma montadora do ABC, né? Então a minha família é de pessoas que trabalharam ali nas montadoras, né? O ABC foi um polo industrial importante de grandes indústrias, e eu tinha um sonho de trabalhar em uma das montadoras. Eu consegui isso com um estágio. Acho que para mim o mais importante, Alexandre, na minha carreira foi fazer as coisas com excelência, né? Eu sempre fui muito motivado pelos meus pais a entregar aquilo que era o melhor. E eu acredito muito no potencial do ser humano. Eu acho que a gente pode entregar muito. Eu acho que é isso que
que permeou a minha carreira, né? Então, eu entrei como estagiária na Daimler Chrysler, depois participei de um processo seletivo em uma empresa de auditoria, que é a Terco, onde eu te conheci. Depois da Terco, enfim, passei pela Ernst Young e agora eu estou no Grupo Fleury. Mas para mim é essa motivação, né? De trazer orgulho para minha família, né? Para minha mãe e para o meu pai, que sempre trabalharam para me dar condições para que eu pudesse estudar. Então, vejo que, assim, a leitura, os estudos, né, tudo isso conectado com essa vontade de entregar por excelência, eu acho que é a combinação, é a fórmula de como eu cheguei até aqui. E essa acreditação que eu tenho no ser humano de que a gente pode fazer muito, né, muito mesmo. Sim. E, Gisele, você contando um pouquinho dessa tua história, eu vejo ali uma migração do trabalho informal para o trabalho formal, depois tá na auditoria e consultoria e para o outro lado da mesa. Muitas mudanças, sempre aparecendo oportunidades, você falando sim e se jogando. Sim. Conta um pouquinho dessa dinâmica e o que foi para você importante na tomada de decisão de ir para um lugar ou ir para o outro. Bom, quando eu fiz esse estágio, eu me deparei... Então, eu tinha um sonho de trabalhar na montadora. E quando eu cheguei ali, eu vi as pessoas trabalhando há muito tempo na mesma função, fazendo a mesma coisa. E aquilo, para mim, não fazia sentido. Não era aquilo que eu queria, porque eu realmente queria experimentar o novo, né? Os livros me mostraram um mundo de possibilidades. Então, eu comecei a me movimentar depois de um tempo, depois de entender essa dinâmica ali, de que chegava um determinado momento e não tinha muito desafio. E eu queria desafios, né? Então, essa minha busca por desafios que me fez participar do processo seletivo para entrar na auditoria. Na auditoria, um mundo novo se abriu como pessoa, né? Como se relacionar, como se comportar, de vivências que eu não tinha tido antes, né? Então, a minha primeira viagem de avião foi na auditoria, por exemplo, né? Então, e tudo aquilo ia me trazendo muito orgulho, que me dava mais energia ainda para poder entregar mais coisas, porque, de novo, ter mais repertório, de vivenciar essas experiências diferentes. Ainda na auditoria, eu fiz uma movimentação lateral, também buscando esses novos desafios. Então, eu sempre trabalhei na auditoria contábil e depois eu fiz uma movimentação para a área de transações, de due diligence. E ali também eu não conseguia mais ver muito espaço para mim naquele momento. Estava ávida por novos desafios. E foi quando eu decidi me movimentar para o mercado, mas eu não fiz um movimento proativo, né? Eu fiquei à disposição, comentei com algumas pessoas, e aí eu recebi um convite para participar, enfim, do processo seletivo do Grupo Fleury. As minhas decisões, eu acho que eu estava preparada, né? Para mim, isso foi determinante. Eu estava preparada para esses próximos passos. E o meu trabalho foi o que transcendeu algumas barreiras. Então, por exemplo, esse convite para vir para o Fleury foi de uma pessoa que conhecia o meu trabalho e falou: eu quero você aqui no Grupo Fleury, né? Então, o meu trabalho por si só falou. E eu acho que isso para mim foi determinante. Então, as minhas escolhas foram muito pautadas por isso, né? E por empresas que, de fato, tinham valores muito similares ao que eu tenho. Queria mudar um pouquinho o tema, Gisele, falar do Grupo Fleury. Uma empresa brasileira centenária e que passou os últimos anos um processo intenso de aquisições no mercado. Hoje conta um pouquinho da história de como que o Fleury hoje está posicionado e o que vem pela frente. Uau! Bom, eu estou há 10 anos no Grupo Fleury. Quando eu entrei no Fleury, nós éramos 2 CNPJs, hoje são 35, né? 35 CNPJs de 35 empresas em segmentos que, ainda que estejam na área da saúde, são segmentos diferentes, né? Então, o Fleury sempre foi um laboratório de análises clínicas e exames de imagem. Hoje nós
trabalhamos em toda a jornada do paciente, desde o atendimento primário até o terciário. Então, nós temos a telemedicina, consultas com telemedicina, nós temos oftalmologia, ortopedia. Então, é como cuidar da saúde das pessoas, né? É paixão por cuidar da saúde das pessoas. Isso que é importante. Poxa, é um cenário bastante desafiador, né? Principalmente para nós que estamos no back-office, né? Então, eu digo que o time de M&A faz as aquisições das empresas e depois a gente tem que fazer todo aquele processo de integração que não é simples. Mas nós estamos muito bem posicionados, né? Temos uma marca forte, uma marca que vai fazer 100 anos, a nossa empresa vai fazer 100 anos, e para o futuro, a minha mesa ela é próxima do time de M&A, e eles estão lá, firmes e fortes, né? Então, tem um time grande, um time bastante robusto, o que significa que nós vamos continuar crescendo de forma orgânica e inorgânica. Acho que esse é o grande recado para o Grupo Fleury. E participar cada vez mais dessa jornada do paciente, dessa jornada de cuidado, né? Nós acreditamos muito no preventivo também. E esse é o Grupo Fleury. Eu acho que agora uma abrangência muito mais nacional, né? Depois da combinação de negócios com a Hermes Pardini, que aconteceu em 2023, nós dobramos de tamanho. Agora estamos na operação de Lab to Lab, que é bastante importante para a gente também. Enfim, acho que esse é um pouquinho do que nos espera, né? Bastante trabalho, crescimento de receita, mantendo a rentabilidade, temos uma alavancagem muito boa, né? Em comparação com outros players de mercado, nós estamos muito bem posicionados. Agora é enfrentar esse desafio do cenário econômico-político que nós temos, tanto no Brasil, né, quanto no exterior, que também traz mudanças, ainda que nós não somos uma empresa que temos abrangência internacional também, mas são questões que também nos afetam. O Grupo Fleury, sempre ganhador do Troféu Transparência, e tem muitas pessoas que nos assistem agora, Gisele, que são contadoras, ou estão se formando, ou, no final das contas, elas estão se desenvolvendo, não só do ponto de vista acadêmico, como profissional, nessa cadeia de contabilidade. E eu sei que você é uma fã da contabilidade e você vê bastante importância dessa função de contador nas grandes companhias, fazendo esse link com os investidores. Fala um pouquinho desse tema. Eu acredito muito que a contabilidade ela é a fonte para uma boa tomada de decisão. E nós, contadores, temos a grande responsabilidade de registrar e apresentar esses números que vão ser base para essa tomada de decisão. O Troféu Transparência ele é o resultado da objetividade que a gente trabalha em relação aos números. Então, eu ouvi do Fará hoje que a nossa DF é uma DF que quer ser lida. Eu achei isso super interessante e é justamente isso. Ela não é uma DF só para o investidor, ela é uma DF para qualquer leitor que queira entender o nosso negócio, né? De fato, o nosso relatório da administração e a nossa DF conta uma história. Então, acho que nós, contadores, temos a grande responsabilidade de traduzir o negócio em números, né, que precisam ser bastante resumidos para entrega de uma demonstração financeira. Então, que a gente possa fazer o nosso trabalho com bastante ética, com bastante transparência e com muita objetividade. Focar naquilo que efetivamente é importante. Acredito muito no True and Fair View. Acredito muito que a gente precisa, de fato, transmitir a verdade do que efetivamente está acontecendo no nosso negócio. Claro, olhando sempre como arcabouço as normas contábeis e a legislação. E conta um pouquinho dessa questão na gestão de pessoas, tanto a cultura do erro, quanto o mentoring reverso, que são bandeiras que você acredita e você aplica. Sim. Bom, a contabilidade é apaixonante, mas ela é uma área que ela tem pouca tolerância a erro. Eu sei que é forte dizer isso, mas não é admissível que a gente tenha algum erro em algum número que seja apresentado, né? Independente de ser auditado ou não ser auditado, nós temos um compromisso com a entrega do número correto. Então, pouca tolerância a erro requer que a gente tenha pessoas mais bem preparadas para fazer aquelas entregas, dado que nós somos uma pessoa com um limite físico de 24 horas, né? Então, que os times tenham um senso crítico
para que eles também possam fazer as avaliações necessárias para que a gente, de fato, não tenha erro. Em relação à mentoria reversa, eu acredito muito nisso. Eu, há alguns anos, fui apresentada a esse modelo e, para mim, foi muito importante, porque é a forma como eu consigo ter contato ainda que no meu ambiente de trabalho, com outras pessoas de outras áreas, de outras idades, de outras ideologias. Isso me faz aprender muito. Então, para além de ser mentora, porque eu também sou mentora, eu recebo essa mentoria de forma direta e de forma indireta, o que me faz ter muito mais empatia para poder lidar com as pessoas, com as dificuldades que a gente tem no dia a dia. A nossa vida, ela é de ser humanos, dessa relação com o ser humano, não só na empresa. Eu não posso admitir que eu sou uma boa gestora no trabalho se eu não consigo fazer uma boa gestão da minha família, com os meus amigos. Tudo isso, de alguma forma, está conectado. Então, para mim, essa mentoria reversa é aprender muito, principalmente com pessoas que são de outras idades, e não só os jovens, pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Aprendo muito com eles. Eu tenho 3 grandes frentes, né? Então, o time do bem, que é um time de integrações, que trabalha muito com a questão das integrações do meu time, hoje de 74 pessoas. O time de transformação, que é o Accounting Tech Transformation, que são pessoas que estão relacionadas mais a projetos, a tecnologia. E o grupo de afinidade de equidade de gênero, onde eu também tenho contato com, enfim, todas as questões, e a gente lida ali com violência contra a mulher, a gente fala sobre equidade salarial, a gente fala de auxílio creche, a gente fala das dificuldades que as pessoas que ganham até um salário mínimo têm. Então, é uma infinidade de temas que, se eu tivesse só na contabilidade, talvez eu não tivesse, com certeza não ia ter contato. E isso me faz crescer como pessoa e me faz ser uma líder melhor. Gisele, agora um tema um pouquinho mais pessoal. Você, head de um departamento com 74 pessoas. Eu conheci teu marido, conheci tua filhinha. Então, mulher, esposa, mãe, criança pequena. Está num grupo que está fazendo muitas operações. Então, eu imagino que você trabalha bastante. Fala como, e dá essa dica para o pessoal que está nos assistindo, como que você consegue equilibrar a tua vida familiar, pessoal e essa intensa carreira profissional. Alexandre, tem uma questão interessante que as pessoas me perguntam como eu equilibro tudo. Eu não acredito no equilíbrio. Eu acredito no slackline. Então, a gente, ora vai estar desequilibrado em alguma área da nossa vida, porque se a gente buscar o equilíbrio, isso pode nos tirar do prumo, né? Então, tem dias que uma área vai estar melhor, então, às vezes, em casa não deu certo, ela não quis colocar o uniforme de manhã, foi para a escola chorando, né? Eu chego no trabalho e está tudo bem no trabalho, às vezes as coisas se confundem um pouco. Então, a maternidade me tirou um pouco do controle, né? Eu gosto muito de controle, e a Chloe me tirou um pouco desse, para me mostrar assim, você não está no controle. E eu fui lidando com isso, aceitando muito que eu não estava no controle, mas que eu podia fazer o meu melhor, eu podia estar presente. Eu acho que para mim o equilíbrio é estar presente. As crianças mostram muito isso, elas vivem o presente, né? É estar presente naquele momento. Isso, então, quando eu estou com o meu time, eu estou ouvindo o meu time, quando eu estou em casa, eu estou com eles. E que todo mundo entenda que eu tenho os outros papéis. Eu não escondo os meus outros papéis. Então, quando eu estou no trabalho, eu falo da minha filha, se tá tudo bem, se não tá tudo bem, e vice-versa, para que todo mundo me apoie, né? Então, expandir essa rede de apoio. Não é simples, mas é possível. Eu acredito muito, se a gente tirar um pouco dessa pressão de que tudo tem que ser o 120%. Né? Tem dia que não vai estar o 100%. E na questão de rodar os pratinhos, que hoje aqui no congresso alguém falou sobre isso também. Agora eu coloco uma almofadinha em algum pratinho que vai cair, ele não faz um barulho, ele amortece, eu vou rodando um outro pratinho. Então, assim que eu vou lidando com todas as questões agora. Mas é fazer todo mundo entender que tudo isso é importante para mim.
E aí eu vou estar feliz em todos os lugares e, consequentemente, as outras pessoas também vão conseguir sentir essa felicidade. Acho que esse, para mim, é a dica, é o segredo aqui. Gisele, eu queria te agradecer demais. Infelizmente, chegamos ao final de mais um ANEFAC News. Queria te agradecer pela generosidade de você compartilhar com tanta humildade e transparência um pouquinho da tua carreira, um pouquinho dos momentos que você está vivendo e de toda essa experiência que você foi adquirindo ao longo dos anos, compartilhando de forma generosa, como eu disse, com você que está nos assistindo, ANEFAC News. Obrigado. Tenha o Fleury e você, Gisele, ANEFAC como sua segunda casa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Alexandre. O congresso está maravilhoso. Obrigada por esse momento, por esse espaço para poder compartilhar. De novo, acredito bastante no ser humano. Eu acho que são essas conversas e a gente poder se expor que faz com que a gente, como ser humano e comunidade, consiga crescer. Obrigada mais uma vez. Obrigada por esse espaço, ANEFAC. Nós que te agradecemos. E chegamos ao final de mais um episódio do ANEFAC News. Espero que vocês tenham gostado. Que insights incríveis tivemos hoje. Reitero, se inscrevam em nosso canal aqui no YouTube. E também nos sigam em nossas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem. @ANEFAC. Te espero no próximo episódio. Até lá!